Amém. Graças e paz a todos. Deixa eu só me recompor aqui, irmãos. Pela graça do nosso Deus, quero cumprimentar o pastor Rai e sua família, vocês todos. É sempre um prazer gigantesco estar aqui com vocês. E que o Senhor continue a falar. Eu me emocionei, como sempre, né? Se tem alguém chorão, sou eu. Enquanto os nossos irmãos estavam ministrando louvor aqui, um filme me passou ao coração, mostrando a bondade de Deus. Irmãos, não era para eu estar aqui. O meu lugar era entre os ímpios lá. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, me resgatou. E Ele foi tão bom comigo. Desculpa por isso, queridos, aqui. Só Deus para fazer o que Ele fez. Somente o Senhor. Havia uma promessa na minha casa de que seríamos resgatados. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Deus fez isso. E estar aqui hoje não é, sem sombra de dúvidas, é o cumprimento disso. Aquele que começou boa obra em nós, Ele é fiel para aperfeiçoar. E Ele tem feito isso. E vocês fazem parte disso, sem dúvida. Pastor Rai, te amo. Coração. Esse homem, puxa, você não tem noção de quanto eu aprendo. Contigo e com toda essa comunidade. Me perdoe por isso. Não aguento, irmãos. Bom, que o Senhor continue a falar, ministrar os nossos corações. Eu quero pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo João. Capítulo 11. Deus é Deus. Ele é Deus. Queridos, por muitos anos, a minha relação com Cristo foi uma relação de toma lá da cá. Talvez como muitos dos que hoje vivem no chão dessa terra. Ir para a igreja, o templo, passou a ser uma forma de mercantilizar a nossa relação com Ele. Vou porque se eu for eu vou ser abençoado. Logo Deus não vai se irar comigo, consequentemente eu vou ter dinheiro na conta, eu vou prosperar, minha casa há de desfrutar literalmente do melhor da terra. Usamos até textos bíblicos para isso. Mas a impressão que eu tenho, e óbvio que eu me incluo nisso, queridos, é que talvez nós tenhamos entendido Deus errado. O nosso Deus não é aquele personagem que a gente viu nas histórias infantis, onde se apalpava uma lamparina e saía de lá o gênio com 3 pedidos e peça o que quiser, o céu é o limite. E de algum modo foi o que eu absorvi e acreditei. E me parece que a igreja do Senhor, ou aquelas que se dizem do Senhor, entendeu Cristo errado, porque Ele não é o nosso capacho, não é o nosso serviçal, Ele é o nosso Senhor, acabou. Inclusive quando o Senhor, antes de nascer, ou já prestes a nascer, anjos enviados da parte do próprio Deus, chegaram para alguns pastores no campo, e a frase foi dita: hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, Senhor e Salvador. Ele não mudou, Ele continua sendo o Senhor e continua sendo o meu, o seu, o nosso Salvador. Mas de algum modo as pessoas maquiaram Ele, e dizem por aí que basta você pedir que Ele vai te dar. Não, querido, não é isso. O nosso Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas, e o que Ele se propõe a nos revelar, é isso que nós devemos absorver. Quando eu ainda trabalhava numa indústria em Suzano, onde eu comecei bem garoto lá, com 14 anos, um dia, já convertido, estava com uns 16 anos aproximadamente,
abordei uma senhora com quem eu trabalhava e apresentei a ela Jesus. Ela disse para mim assim: Jesus é tudo de bom. É isso aí, ele é tudo de bom. Inclusive, eu já ouvi falar da história dele, ela me falava, o que me deixou chocado, porque quem nunca ouviu falar de Cristo? E ela falou assim: ele foi um ótimo pai de família. Aí eu, opa, você está falando do mesmo Jesus que eu estou falando? Porque olha as distorções acontecendo, é isso que eu quero dizer, queridos. Talvez nós estejamos enxergando Jesus com a ótica que o mundo nos apresentou. Você já experimentou pegar o óculos do teu filho ou de algum parente seu, coloridinho? Coloca um óculos verde nos seus olhos. Como é que você vai enxergar o mundo? Literalmente verde. Coloca ele azul, você vai enxergar azul. Enxergar Deus é com a ótica das Escrituras, querido. Não dá para nós enxergarmos Deus a partir de nós mesmos. Não dá. Por isso que a revelação nos foi concedida. Hoje nós temos a capacidade de enxergar Deus como Ele é, porque temos a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus. O que a gente vai ler agora, irmãos, de algum modo, talvez alguns personagens aqui não chegaram à intensa revelação do âmago de quem Cristo é. Sabe aquilo que João aqui mesmo vai dizer, logo no comecinho? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, não há margem para aumentá-lo ou diminuí-lo. Ele é Deus, soberano, poderoso. Ele é Deus. Esse mesmo Deus soberano e poderoso é aquele que Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que ele, sendo Deus, ou seja, na cabeça desses irmãos que receberam a revelação de quem ele era, não havia dualismo a respeito de quem ele é. Deus e acabou. Amém? Está comigo? Então é a partir daqui que eu gostaria de ler com vocês esse texto de João, tendo em mente que o nosso Deus é Deus, queridos. Não Deus feito por mãos humanas, não um Deus baseado num achismo nosso, não é um Deus que talvez por gerações e gerações nos apresentaram, Deus que não fala, não vê, não ouve. Não, o nosso Deus é o Senhor, o Criador de todas as coisas. É desse Deus que eu quero propor pensarmos aqui, nessa manhã. Eu falei noite em algum momento? Não? Se eu falei, desculpa. Por favor, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 11, o verso é o 17 a seguir. Leiamos. Desculpa, querido, só um minuto. Agora sim, leiamos. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-la, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Jesus te dará tudo o que pedires. Disse então Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta então respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela então lhes respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-a em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam,
Jesus então agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles. Jesus então chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Vamos até aqui? Amém? O texto, obviamente, é do conhecimento de todos nós. Não é um texto que a gente consegue simplesmente passar os olhos e não ter toda a nossa atenção voltada para o texto. Quando João, e eu fiz menção disso mais cedo, escreveu o evangelho que leva o seu nome, o seu propósito maior é revelar Cristo como o Senhor de tudo. E ele faz questão de mencionar isso, por exemplo, logo no finalzinho do seu livro, capítulo 20 do evangelho, ele diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não foram catalogados, não foram escritos, mas estes que aqui estão foram escritos para que creiais que ele é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, ele dá evidências claras de que tudo o que foi escrito tem um propósito, mostrar que ele é o Senhor e o Senhor das nossas vidas. É aqui no Evangelho de João que nós vemos Jesus transformando água em vinho. É aqui no Evangelho de João que nós vemos Jesus curando um cego. É aqui no Evangelho de João, que a gente vê esses milagres extraordinários que, humanamente falando, nós não podemos contestar. Podemos até falar, será? Não, mas aconteceu. Vemos o milagre acontecendo. E aqui não foi diferente. Fato é que essa família, formada por Lázaro, Marta e Maria, eram muito chegadas de Jesus. Jesus tinha ali um carinho todo especial. Sabe aquela pessoa que você gosta de estar, gosta de conversar, que você muitas das vezes no momento de dificuldade você fala, puxa, eu vou lá falar com aquela pessoa. Eu espero que você tenha pessoas assim, que possa nos trazer refrigério à alma nos momentos mais difíceis. É a impressão que eu tenho que essa família era esse seio em que Jesus se sentia confortável em estar. E aí, como qualquer ser humano está sujeito a doenças, a limitações, Lázaro, amigo do Senhor, aqui está doente. Só que não é o tipo de doença que se cura com uma dipirona. É uma doença que levará ele literalmente a óbito, como nós sabemos. E de algum modo, acho que as irmãs dele tinham esse conhecimento. E aí mandam um recado para Jesus: Senhor, aquele que o Senhor ama está doente. Dá para o Senhor vir aqui, fazer aquilo que o Senhor faz lá bem para caramba e curá-lo? Aí Jesus, sendo o Senhor, sendo Deus, conhecedor de todas as coisas, ele não foi. Às vezes, irmãos, parece que Deus não vem, Eu pedi para ele vir, poxa, ele não veio. Porque não se trata do que eu quero, se trata daquilo que ele quer. A vontade dele, irmãos, é sempre boa, perfeita e é agradável. Eu já passei por poucas e boas, de falar, Senhor, me ajuda. Sabe Pedro no barco? Uma oração singela, me ajuda. Era só o que eu conseguia falar. E aqui me parece que é o que elas estavam esperando. Senhor, só vem, faz alguma coisa. E o Senhor aparentemente tardou. E aí quando ele decide ir, e ele se achega àquele lugar, vem já aos prantos praticamente Marta, a irmã do morto. E ela vem para Jesus e fala o que exatamente para Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Primeira coisa, queridos, que eu gostaria de destacar: Deus é Deus. É inquestionável isso. Faz muito bem se nós nos confortarmos a reconhecer quem Ele é na nossa vida. Esse Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, segundo Hebreus menciona, é esse Deus que nós falamos mais cedo aqui, que é o Criador de tudo e que coloca tudo na mais perfeita ordem. As coisas podem estar do avesso, mas observe ao teu redor. Veja como as coisas, apesar às vezes de demonstrar estar no caos absoluto, olha como as coisas se desdobram ao longo de todo o sempre. Nós estamos aqui, irmãos,
Talvez alguns de nós 70, 80 anos, não mais do que isso. Esse mundo, segundo alguns especialistas, tem dezenas de bilhões de anos. Segundo o calendário judaico, a gente está beirando uns 6.000 anos, eu acredito. Não importa se é 6, se é 5, se é 12 bilhões. Fato é que o nosso Deus é Deus o tempo todo. Então não caberia, e aqui eu quero novamente voltar para o texto, não caberia essa irmã falar: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe a impressão que eu tenho com essa fala dessa minha irmã? É uma ótica distorcida de quem Deus é. Como nós enxergamos Deus, irmãos? Esse é o ponto da nossa grande conversa aqui hoje. Como nós enxergamos Deus? A nossa irmã, e eu peço perdão porque eu não sei o nome dela, ministrava, ela falava o seguinte: o Deus que me vê. Lembra de de Agar, a escrava? Ela, depois que ela se afugenta, teve ali alguns atritos com a sua senhora, Deus não a desamparou. E ela chega à conclusão de que aquele que não desamparou é o Deus que a vê, que a enxerga. Deus te vê, Deus te enxerga, nós não estamos desamparados, que fique claro isso. Agora, esse mesmo Deus é o Deus que Abraão chamou de o Deus Todo-Poderoso. Sabe o Deus que tudo pode? Que tem poder de trazer à existência as coisas que não são como se já fossem? Sabe esse Deus que consegue criar a partir dele mesmo? Talvez o mais intelectual entre nós consiga fazer uma cadeira com 4 pernas e não mais do que isso. Talvez algum outro mais experimentado e mais criativo consiga fazer um tablet, consiga, criar um carro, qualquer outra coisa, mas é sempre a partir daquilo que Deus fez. Por isso ele é Deus Todo-Poderoso. Porque Ele tudo pode, seja criar, seja levantar, seja dobrar, tudo. Lá em casa, nós estamos com as crianças lendo o livro de Daniel. E como é um livro cheio de detalhes ricos, eu vejo a impressão dos meus filhos, quando vem, por exemplo, a história em que Nabucodonosor teve um sonho. No sonho era aquela estátua, cuja cabeça era de ouro, braços e ombros e peitoral ali me corrija se eu errar, mas se eu não me engano é prata, obrigado Felipe, e a parte aqui da cintura, ferro, e aí começa a misturar tudo, ferro com terra e etc. Quando a gente conta a história e mostra na história da humanidade o desenrolar daquilo que foi a visão e a revelação que Daniel teve e revelou a ele, meu filho fica assim, pai, como assim, pai? É isso que o nosso Deus faz, irmão, deixa a gente de boca aberta, e não importa qual seja a idade. Quando nós vemos a ação de Deus na história, e talvez na nossa história, na sua história, é assim que muitas vezes nós ficamos, de boca aberta, vendo o poder de Deus operante e atuante em nós. E aí, Abraão, que eu falava dele, conheceu esse Deus Todo-Poderoso. E quando a gente olha na história, outros irmãos conheceram Deus das mais diversas formas possíveis. Ser um Deus de poder, um Deus que tudo pode, sim, um Deus que há de nos resgatar. Eu não sei qual ótica que você tem a respeito do Senhor, mas se é uma ótica distorcida, meu irmão, como talvez Marta tinha, eu te aconselho a ajustar sua lente a partir da palavra. Porque, de novo, e eu gostaria que você mais uma vez olhasse para a Bíblia comigo. Verso 21, por gentileza. Disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria acontecido o que com ele? Morrido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Primeira coisa, quando nós olhamos para a morte, muitos de nós pensamos na morte como um fim. Acabou, não tem mais o que fazer. Em especial, alguém morto. Quando a gente olha justamente para a história, seja dentro de casa ou na casa de alguém, você certamente já viu alguém indo a óbito, ou pelo menos já velou o corpo de alguém. E talvez nós não tenhamos ainda tido o privilégio de ver alguém ressuscitar dentre os mortos. Então a nossa impressão a respeito da morte
geralmente é fim, acabou, não tem mais o que fazer. E nessa, a vida da humanidade foi construída, enxergando a morte como literalmente o fim de todas as coisas. Só que, irmãos, essa é a ótica humana. Nós não podemos enxergar Deus a partir de nós mesmos, irmãos. Nós temos que enxergar Deus a partir das Escrituras, a partir daquilo que Ele se revelou, como esse Deus todo-poderoso. Olha de novo para Abraão, queridos. Deixa eu fazer esse toque de passe com Abraão. Abraão foi chamado por Deus, e Deus pediu a ele o seu filho. Está comigo? E Deus pediu o filho dele em sacrifício. O seu filho, e para não ter dúvida, aquele que você ama, teu único filho, aquele que você ama, porque Abraão podia pensar, pode ser Ismael, não, é aquele que você ama, não que ele não amasse Ismael. Talvez a impressão que eu tenho aqui é que ele tinha um predileto. Mamãe, você tem algum filho predileto? Não responda, mas Abraão me parece que tinha o predileto, e aí Deus não deixa, ó, alguém se entregando aí, né? Abraão parece que tinha ali, e aí ele não titubeou. Diz o texto que ele pegou lá suas coisas, foi para o sacrifício, ajudou, o sacrifício inclusive levou a levar lenha, né? O que é muito radical, mas Hebreus vai revelar para a gente que Abraão, olha o que Abraão acreditava, olha no que Abraão acreditava, que Deus poderia ressuscitar mortos. Logo estou parafraseando aqui, mas a proposta ali é exatamente essa. Como é que alguém, naquele tempo tão remoto que não tinha internet, não tinha Netflix para te ajudar a refletir um pouco mais a respeito de tudo, sabe no que ele acreditava? Que o Deus que se revelou a ele podia ressuscitar o filho dele, e que apesar dele levar o filho a sacrifício, Deus era poderoso para ressuscitar o seu menino. Isso, irmãos, constrói, ou deveria construir, o nosso entendimento de quem Deus é, porque os nossos irmãos do passado, eles enxergavam Deus com essa ótica, esse Deus que tudo pode. Morreu, o meu Deus tudo pode. Eu não consigo mais sonhar, o meu Deus pode ressuscitar sonhos. Eu não consigo mais ver uma oportunidade à minha frente. Sabe aquilo? Acabou? Não, querido, o nosso Deus tudo pode. Não acabou, igreja. O nosso Deus é poderoso para fazer, infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar, segundo o poder dele, que opera onde? Sabe aonde? Em nós. Então o nosso Deus pode. O nosso Deus pode. Lá em casa tem lá um moribundo, não quer saber do Senhor, está lá largada a bebedeira. Ei, o nosso Deus pode mudar essa realidade. Lá tem um filho que só pensa em droga. Ei, o nosso Deus pode. Se nós olharmos para Deus a partir de nós, irmãos, estamos fadados ao fracasso, porque nem sempre nós estamos com um sorriso no rosto. Você acordou hoje feliz? Talvez não, queridos, mas o nosso Deus pode mudar a tua tristeza em felicidade. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe por quê? Porque lá na casa do Senhor, onde há comunhão, é onde Deus ordena a bênção. Aí eu estou todo triste, estou chateado, aí chego lá, um abraço de um irmão, o que acontece? Um fogo parece que já me toma aqui. Outro abraço, alguém carente de abraço. Tem um lugar que tem mais abraço do que na igreja? Meu Deus do céu, que comunidade extraordinária. E sabe o que é isso, queridos? Parte da ótica de como nós enxergamos o nosso Deus, parte da ótica como nós vemos o nosso Senhor. Marta e Maria esboçaram a mesma frase. Você pode comigo ler de novo, por gentileza? Verso 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, geograficamente neste lugar, o meu irmão não teria morrido. Ok? Verso 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava,
E vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Elas não mandaram mensagem uma para a outra via WhatsApp, fala para o Senhor a mesma coisa, tá? Elas não, durante o encontro ali, não combinaram de falar a mesma coisa ao Senhor, mas fato é que a ótica que elas tinham a respeito de Deus era essa: um Deus que só consegue fazer alguma coisa se lá Ele estiver, fisicamente, geograficamente, naquele espaço e lugar. Não muito longe, não? Quantas pessoas chegaram para Jesus e falaram: Senhor, aliás, uma, né? Estou com um criado lá em casa, ele está muito ruim. Mas assim, lança uma palavra, porque Jesus se prontificou a estar indo lá. Aí ele falou: não, Senhor, eu não sou nem digno do que o Senhor entra na minha casa, mas lança uma palavra, só fala, só testemunho, só lança, Senhor, que ele vai ficar bonzinho da Silva. Você consegue ponderar isso? De um lado a gente vê alguém, irmão do céu, isso aqui é muito sério, porque alguém com convivência com o Senhor. Eu não estou falando de uma família que esporadicamente tinha relação com Jesus. Jesus, quando ia para Betânia, ele não ficava no hotel Grand Israel, ele ia para a casa de Lázaro, irmãos. Ele ficava na casa do Lázaro lá. Jesus ficava o quê? Jogando videogame, né? Lázaro, baixei o GTA V aqui, ó, eu e você. Não, queridos, era deleite. Maria ficava aos pés do Senhor. Marta ficava, né? Vou ou não vou? Fico ou não fico? Marta, calma, filha, ó, oa, né? Menos. Ela escolheu a boa parte. Então era relação, querido. Sabe aquela relação que você tem com o seu marido, que só de olhar, ele fala: vixe, vou ficar quietinho no meu canto. Te filmei e estava quieto no meu canto, né? Como diz o poeta. Então eu fico quietinho no meu canto. Lá em casa é mais ou menos isso. Como eu sou o para frente da conversa, e às vezes eu estou conversando com todo mundo, aí eu olho de longe, eu vejo ela me olhando, eu já percebi que não é para eu ficar conversando com todo mundo. Aí eu, né, rabinho entre as pernas e... A gente se conhece, nós nos percebemos. Depois de 20 anos também, né, a gente se conhece. Essas pessoas de algum modo conheciam Jesus, mas conheciam Jesus, queridos, a partir de uma impressão, de uma ideia, não a partir do que Ele era. Porque o nosso Deus não precisa geograficamente, segundo essa ótica, estar lá. Não precisa, querido. Uma palavra dele é suficiente. Só uma palavra é suficiente dele. E sabe por quê? Porque essa palavra de Deus é a palavra com poder geracional, poder criador. Disse Deus: haja luz. O que aconteceu? Alguém foi lá no interruptor e acendeu a luz, né? Não, houve luz. O luzeiro maior apareceu. Um para governar o dia, outro para governar a noite, e obviamente que ele era a luz. Mas a palavra tem poder geracional, querido. Tem poder. E talvez as minhas irmãs aqui não tinham essa compreensão. E aí, voltando para Marta, olha o que ela vai falar para o Senhor: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então disse Jesus, por favor, me acompanhe, verso 23. Disse Jesus: o seu irmão, ele vai ressuscitar. Olha a proposta de Jesus: o seu irmão, ele vai ressuscitar. A gente não precisa ser um expert em gramática para entender isso aqui. Tem uma interrogação, uma exclamação ou um ponto final aqui? Tem um ponto final, sim ou não? Quando Jesus fala: o seu irmão vai ressuscitar, há margem para dúvida aqui, se ele vai fazer ou não vai fazer o que ele está se propondo a fazer? Não, não tem margem nenhuma. Seu irmão vai ressuscitar. Sabe a nossa construção teológica a respeito das coisas do Senhor, que nunca está certo às vezes, nem sempre está certo, melhor dizendo? Jesus percebeu o comportamento dela, ele vai corrigir isso. Me acompanhe de novo, por gentileza. Marta então respondeu, verso 24: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus falou que ele vai ressuscitar no último dia, ou ele falou ele vai ressuscitar?
Vai ressuscitar. Ela falou: tá bom, no último dia. Não, ele vai ressuscitar. Não, no último dia. Não, ele vai ressuscitar. E ele continua. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Deixa eu tentar melhorar aqui. Não o texto, né? O texto está claro. Tentar melhorar o nosso entendimento. Quando nós éramos garotos lá em casa, eu perdi o pai muito cedo, né? Com 4 anos de idade, então eu não tive tanto contato com o meu pai. Minha mãe trabalhava, e aí a gente tinha... Sabe aquela conta no comércio? Ah, você já teve conta no comércio? Me ajuda aí. E lá o comércio era o bar do Seu Cabral. Embora tenha nome de bar, vendia coxinha, risoles, salgados. Fala: para, pelo amor de Deus, essa hora? Pois é. E aí íamos por bar do Seu Cabral todo dia após escola. Não vou comer comida hoje, vou comer coxinha do Seu Cabral. E aí, irmãos, o Seu Cabral, depois de um longo tempo, passou a ser conhecido como a coxinha do Cabral. Lá na nossa comunidade tem a irmã Beth. Alguém conhece ela como irmã Beth? Mas fala a Beth do salgado. Não tem dúvida, não abre margem para deixar que outra Beth ocupe o lugar dela. Aquilo que ela faz passou a ser característica de quem ela é. Olha que loucura. Sabe o que Jesus está falando aqui? Eu sou o Cristo, eu sou o Senhor e eu sou a ressurreição. Eu faço o que eu quero, quando quero, porque eu tenho poder para fazer. Aí, irmãos, depois dessa apresentação, desse revelar de quem ele tem, do que ele é, me surpreende porque olha o que ela fala. Sabe aquilo de você está evangelizando alguém e você está deixando ali o mais mastigável possível quem Jesus é, e a pessoa fica assim. Você fala: ô Lazarento, ele é quem vai te salvar, cara. Aí ele... Essa é a experiência mais ou menos aqui. Jesus mostrando para ela que ele tem poder para fazer, e o argumento dela é, por favor, verso 27. Ela lhes respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Está certíssima aqui. Mas ela poderia complementar dizendo: tá bom, então vai lá e ressuscite meu irmão. Irmão, que oportunidade é essa? Você está com a faca e com o queijo na mão, você vai esperar mais o quê? E aí, o mesmo argumento acontece com Maria, e para ficar talvez um pouco pior, no bom sentido da palavra, verso 37, porque depois desse episódio todo, Maria vai aos pés de Jesus, chora, volta chorando. Olha o que os demais que lá estavam tinham de ótica a respeito de quem Deus é. Verso 37. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que ele morresse? Ou seja, se ele tivesse chegado antes, pode ser que ele teria uma esperança. A morte já foi vencida na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos enxergar Deus como Ele é, esse Deus de poder. Vamos tornar a coisa mais extraordinária? Leia comigo agora para a gente ir para os finalmente. Verso 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Aí Jesus falou: tirem a pedra, disse ele. Perdão, é isso mesmo, tirem a pedra, disse ele. Disse então Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Jesus então disse: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que o Senhor sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz e disse: Lázaro, vem para fora. O morto então saiu,
com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Então disse Jesus: tirem a faixa dele e deixem-no ir. Posso ouvir um amém? Amém. Deus é bom. Veja que talvez nós de fato precisamos, corrigindo, ser banhado pela palavra em todo o tempo, para que nós estejamos em sintonia com o que ela diz. Você já viu algum trem andar fora do trilho? Se isso acontecer, ele descarrilhou. O cristão, queridos, não pode olhar para Deus a partir dele mesmo. Nós precisamos olhar e crer no Senhor a partir de quem Ele é. O convite de Deus a nós nessa manhã é mudarmos a ótica com que nós o enxergamos e passemos a enxergá-lo a partir da ótica de quem Ele é, Deus poderoso. Pare, por gentileza, de olhar para você, para a sua circunstância, para o seu seio familiar e proferir palavras do tipo: não tem mais jeito, não dá mais, não pode, não vai mudar. Vai. Se Deus quiser, vai. Se Deus quiser, vai acontecer sim. Mas entenda uma coisa: e se não acontecer? Ele vai deixar de ser Deus? Esse é o ponto, querido. Ele continua sendo Deus. Aquela música do nosso irmão, que eu cantava erroneamente acho que uma vida inteira: se Deus fizer, Ele é. Se Ele não fizer, eu cantava. Ele continua, glória a Deus por isso. Ele não muda. Malaquias vai falar isso: porque eu sou o Senhor e não mudo. Não mudo, não mudo. Mas eu cantava: se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Ainda que Ele não queira, Ele é Deus. Mas a verdade é, Ele é Deus e não muda. Ele é o Senhor e não muda. Agora, se Ele não fizer, queridos, que nós possamos continuar inabalavelmente de pé, confiando e acreditando na ação dEle, confiando e acreditando no poder dEle. Por quê? Porque tudo aquilo que há de acontecer é para a glória dEle. E se é para a glória dEle, queridos, amém. Porque somos criaturas, seres, filhos, que existimos para a glória do Senhor. Agora, mais uma vez, para a gente ir literalmente para os finalmente e quebrar qualquer paradigma errado. Se a palavra já lhe foi dada, a gente tinha o costume, lá atrás na minha conversão, há 20 anos atrás, de falar: é minha, eu recebo, Senhor. Não sei se é do teu costume fazer isso. Isso quer dizer o quê? Eu creio, eu confio no Senhor, eu acredito no que o Senhor diz. Quando o Senhor lançar a sua palavra, essa palavra com poder geracional, que nós estejamos aptos para falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu creio. E façamos como Cristo fez. Pode fechar sua Bíblia, por gentileza? Jesus no Getsemane, sabendo já literalmente que a sua hora tinha chegado e que ele seria, como Paulo mencionou, ser entregue como oferta de libação. Nós vemos Jesus orar, e a oração de Jesus é: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quantas vezes ele orou? 3 vezes. 3 vezes. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Quando nós passarmos, e eu creio no nome de Jesus, que o nosso olhar a respeito de quem Ele é, ainda que seja míope ou qualquer coisa do tipo, ele está tornando cada vez mais cristalino. Então, que possamos enxergar Ele da forma que Ele literalmente é, e creiamos nisso, e fiquemos em paz com tudo o que Ele já disse a nosso respeito. Eu encerro orando ao Senhor e pedindo para que Deus corrija a nossa rota, nos faça amar cada vez mais profundamente a sua palavra, tendo a impressão clara, objetiva, real e verdadeira de quem Ele é. É assim no nome de Jesus.
Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, para a glória dele. Amém. Pastor, por gentileza.